Hoje vamos transitar pelas áreas da música, do teatro e do cinema. Como um jovem oriundo de áreas periféricas do Rio de Janeiro, conseguiu uma carreira como cantor e principalmente ator de teatro e cinema, contracenando com grandes nomes de nossas artes cênicas. Afago sobre a areia fina, fecundando o sorriso, florindo o colo teu. Mas somos duas ilhas, meu amor. Qual duas ilhas? Aquelas duas lá, aquelas duas lá. Nosso convidado de hoje nasceu no antigo bairro Terra Nova, hoje conhecido como Pilares, morou na Pavuna e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De uma família muito envolvida com religiões de matriz africana, como Umbanda e Quimbanda, teve desde cedo um envolvimento profundo com o mundo do samba. Não por acaso é primo de Heitor dos Prazeres. E foi no desfile do Salgueiro com o enredo Chica da Silva que ele descobriu sua vocação para a dança, o teatro e a arte clássica. Fez um curso de canto no Conservatório de Música do Rio de Janeiro, onde sua voz de baixo profundo foi reconhecida como rara. Por pressão da mãe, preocupada com sua sobrevivência, prestou concurso para o Arsenal de Marinha, em que havia cursado o ginásio, e lá trabalhou por quase 20 anos. A sua carreira artística se deu realmente no teatro e na televisão, incluindo a participação em diversas novelas e em peças importantes, como Os Campeões do Mundo, de Dias Gomes, e Menino Maluquinho, voltada para o público infantil. Bacharel em Artes Cênicas pela Unirio, seu primeiro trabalho profissional foi a peça Orfeu Negro, que estreou no Teatro Teresa Raquel há exatamente 50 anos, depois de uma temporada no Renascença Clube. De lá para cá, tem atuado em dezenas de peças e em projetos voltados para a juventude pobre e negra e também no cinema. Vamos conversar com o ator, diretor, cantor e ativista José Araújo. José, grande prazer receber aqui no nosso programa um artista com a sua experiência de décadas de teatro, no teatro brasileiro, cinema. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Última em Resenha. Muito obrigado, uma boa noite. Medeiros, o prazer é todo meu. Eu confesso a você que eu não vi a hora de participar desse projeto, viu? Já vi muitas pessoas passarem por aí, e é tão importante a gente saber que o nosso trabalho e a nossa história está sendo registrada, né? Nesse universo aí que é o Cutine, que é importante registrar isso, da nossa batalha, da nossa luta, né? E a gente continua lutando, embora hoje de uma forma diferente, um pouco mais aberto, mas a luta ainda é do dia a dia. Essa é exatamente uma forma de mostrar o seu trabalho, preservar esse legado e inspirar outras pessoas, né? Pessoal que vem de periferia, enfrenta dificuldade, é negro. Como é que você supera essas barreiras, né? Mas você, na verdade, nasceu numa área, nasceu e cresceu numa área difícil, né? Você fala de aspectos bem de muita dificuldade na sua infância, juventude, a questão de no lugar que você morava nem água corrente tinha. Como é que era isso? Né? Quando a gente era pequena, a água, na verdade, a gente pegava na bica, na esquina, né? E a gente tinha que pegar água no poço. Eu lembro disso, que eu morava na Pavuna, principalmente, era um terreno que meus pais compraram e tal, mas era uma casa muito humilde, né, construída, mas ainda não tinha água nem luz. Então, a gente tinha que pegar a água no poço de uma vizinha para subir a escada e ter água, né? E a luz, eu lembro ainda também, quando fomos morar lá, tinha que acender aquela chamada lamparina, que tem até o pessoal falava de vagabunda, não sei porquê, tinha uma coisa assim, que tinha que acender aquela lamparina
para poder ter água, ter luz nos cômodos. Aí depois foi surgindo quer dizer, vamos dizer assim, foi melhorando a situação do próprio bairro, né? Que quando eu fui morar na Pavuna, nem asfalto tinha também, era tudo barro. Agora, tem uma coisa, Medeiro, uma coisa que é interessante, com todas as dificuldades, tinha uma coisa que era interessante, eu sempre lembro disso. A gente comprava leite nas fazendas, nos currais à tarde, porque tinha os currais. Hoje, onde tem o Morro da Lagartixa e da Pedreira, ali era fazendas, né? Então, eu lembro disso também, que, por um lado, tem essa dificuldade, por um lado, tinha uma infância muito solta, né? Uma infância onde a gente podia andar à vontade, sem problema nenhum, sem perigo. E era muito bom nesse ponto, porque a gente era muito... uma criança muito livre, né? A única referência que a gente tinha nessa época era o rádio. O rádio era o que a gente ouvia, nem televisão. A televisão chegou... Eu sou de 1944, então eu fui morar na Pavuna com 9 anos. E ali você não tinha televisão, né? E também, se tivesse, não tinha luz. E televisão era coisa de rico também, né? Exato, exato. A televisão... Não, quando veio a televisão, era televizinha. Televizinha, A gente exatamente. assistia os programas na casa da vizinha. Aí depois ficou muito mais massificado, né? Hoje todo mundo tem 2 até. Mas a dificuldade era essa, na época, né? De morar nessa parte da periferia, com a dificuldade toda, e as informações também eram muito... Era o rádio, era o que a gente tinha, e contado as coisas através da minha mãe, que eu considero assim, um griot da família, da própria tia Cirema, que eu cito, que é a irmã de todos os prazeres, ia para minha casa costurar as roupas de santo da minha mãe. Então, ela contava a história da família, a história toda da minha família, a parte da ancestralidade, eu conheço tudo através das coisas de humor, como eles lidavam com a morte, o carnaval. Ela contava tudo isso. Era uma coisa que a gente aprendeu muito, que acho que isso me ajudou muito como uma formação também de cidadão também, foi importante. A figura que você menciona, a figura da sua mãe, foi fundamental, porque você foi criado por ela, né? Com um pai ausente. O meu pai, minha mãe se separou do meu pai depois de 40 anos. Eles viveram na mesma casa. Meu pai era um presente fisicamente, mas a minha mãe era uma guerreira. Era aquela que botava um foco na coisa e dizia, eu quero aquilo, nós vamos chegar lá. Se eu tivesse um desejo, assim como eu fiz tudo, eu estudei em colégio particular no início, depois para a escola pública. Mas na época eu queria... e a escola era católica, então eu ia para a igreja e tal, ia para a Umbanda. A sua família era muito ligada a Umbanda, Quimbanda, não era isso? A Quimbanda é mais o pai da minha mãe. A minha mãe era mais Angola. Ela tinha um fundamento, tem uma coisa que vem de raiz da minha avó, da minha bisavó. Minha bisavó, a vovó Dina, ela foi a filha de santo do primeiro pai de santo do Rio de Janeiro. E ela era de Iemanjá Ogunté, fazia aniversário dia 2 de fevereiro. Foi até 100 anos. A minha mãe, ela era filha de branco com negro. Não? O meu avô, Eduardo Belara de Carvalho, que era o branco, e a mulher dele era a minha avó Dolores, que tinha toda a raiz africana, e que é ligada ao Ito dos Prazeres também. O meu avô, embora seja um cara dessa origem europeia e tal, com a minha bisavó espanhola, com o meu bisavô português, ele gostava mesmo era do candomblé, da quimbanda mesmo. Ele era aquele cara que ia mesmo. E a minha bisavó teve 16 filhos, né? Tanto é que a minha mãe era mais velha do que as tias dela por parte da minha bisavó. Eu conheci a minha bisavó, tanto da parte de mãe como do meu pai. Morreu com 100 anos. Como é que foi depois isso, então, como você mencionou, estudar numa escola católica? O choque entre essas duas tradições. Eu acho que quando você vai... Eu tinha 6 anos quando fui para a Igreja Católica. Eu acho que me fascinava muito as histórias que era a freira que dava aula. Elas contavam aquelas histórias, passava aqueles pôster, né,
da vida de Jesus e tal, e contava aquilo ali, acho que aquilo tocava muito para a gente. E aí eu convivia, só que na minha casa, eu com 7 anos de idade, eu tive um sonho e eu fui levado também para poder saber o que estava acontecendo, e lá eu tive que fazer um macio, como fala, né? Eu sou filho de Xangô com Sum, e com 7 anos eu já estava rodando. Só que a minha mãe, ela era uma pessoa que era muito assim, era muito preocupada com isso. Ela achou, não, é 7 anos, muito novo, isso vai atrapalhar a vida dele, eu acho que ele tem que ver o que ele quer, a mãe depois ele não quer seguir, vai sofrer, e eu acho que ela estava certa, porque aí eu pude realmente me dedicar a estudar, eu sempre gostei muito de querer conhecimento, ter conhecimento, correr atrás, mas só que a gente não foge, a gente passa o tempo, de vez em quando vem uma cobrança, e os orixás estão aí, né? Eu sou assim, eu me sinto assim um cara muito protegido e criado, sendo filho de Xangô e de Oxum, criado por Oxóssi, que era o orixá da minha mãe. Então eu sou embalado por esses ancestrais, por esses orixás todos que me leva. É isso que me faz até hoje estar aqui lutando e acreditando que a gente vai vencer, que a gente não pode deixar nada, nenhum preconceito, nenhum racismo contra a gente. Agora, outro elemento cultural que entrou bem cedo na sua vida foi o samba, não é? O samba é o seguinte, eu desde bebê, praticamente, eu e minha irmã, eu tenho uma irmã, meus pais levavam a gente para o samba. A minha mãe chegou a sair na vizinhança faladeira, minha mãe era mais de samba, meu pai era mais barrista, ele era de bailes, ele dançava tango muito, era boêmio, ele só parou com isso quando a minha irmã nasceu. Então, até ele saía de casa para comprar cigarro e não aparecia. É aquela história do boêmio que a gente sabe, né? E a minha mãe, ela sempre foi assim, muito... quando ela casou, quando a coisa, não, aí não. Mas quando nova, ela gostava, ela tinha... E ela, eu acho que eu saio um pouco com essa coisa dela, que eu tenho também o samba no pé, esse gingado, a minha mãe tinha. Já meu pai não tinha, ele era mais o bailarino, e a minha irmã também não é tão de samba. Mas o samba, eu via escola de samba, Medeiros, da Praça 11, tudo aquilo. Agora, o que mais me encantou realmente, e aí eu fiquei apaixonado pelo Salgueiro, foi quando eu vi Chica da Silva, que aí eu vi um teatro, né? Aquilo ali me encantou tanto. Eu e minha mãe até. Nós saímos até na página do jornal O Dia. Naquela época não tinha o sambódromo. Então, eram aquelas cordas que iam empurra-purra, e também tinha aquelas pancadas que os prefeitos mandavam dar no pessoal, no povo, vai lá, vem cá. E era, acho que passava meio-dia, 2 horas, a gente estava lá no samba ainda assistindo. Mas era muito legal, porque não era corrido. Então, era muito interessante essa coisa de você estar no samba. Então, acho que isso, para mim, é uma coisa muito interessante, muito importante para mim, como o samba me envolveu até no teatro. Porque o que eu vi, né, na Chica da Silva foi teatro. Dali para cá, eu fiquei bem apaixonado pelo Salgueiro. Na verdade, eu gosto da escola de samba, Mangueira e tal, mas o coração bate um pouco pelo Salgueiro. E uma coisa interessante é ver como é que também essa própria o samba e particularmente esse desfile do Salgueiro, como isso acabou te atraindo, levando também para as artes cênicas, mas isso nós vamos ver no próximo bloco. Então, retornando à pergunta que nós fizemos no final do primeiro bloco, esse desfile do Salgueiro, do Chica da Silva, que tanto impactou você, acabou também levando para a área das artes cênicas? Eu acho que ele ficou na memória, na verdade ficou na memória, porque Medeiros, quando eu falo sobre rádio e dessa força que o rádio tinha numa época de década de 50, 60, ele era muito forte. Então, o que acontece? Acontece que a referência era as músicas que eu ouvia, né? Então, eu me direcionei para a música. Eu fui estudar canto, eu fui fazer aula de canto, fiz vários programas de calor, de televisão.
TV Excelsior, eu tirei em primeiro lugar cantando com orquestra. A voz do grave profundo, é isso? Sim, isso aí chamava muita atenção, mas é interessante que eu mesmo não tinha essa consciência desse poder da voz. Eu cantava, eu poderia ter feito mais coisa com a voz, eu poderia ter feito locução. Aliás, eu fiz curso de locução, mas é tanta coisa que você fica tentando buscar que aí você tem que direcionar, senão você acaba não fazendo nada, né? Eu não sei fazer nada, tudo ao mesmo tempo, eu tenho que fazer e me dedicar. Agora, o que acontece? Ficou guardado a música, mas ela veio recentemente, porque na TV Excelsior eu conheci uma amiga que foi Miss Renascença, que é Keila Veríssimo. Ela estava com a mãe dela na televisão, na TV Excelsior, também participando do mesmo programa que eu estava, Batismo de Fogo. E aí ela me falou do Renascença, que estava montando Orfeu. E me levou. Ela foi convidada para fazer Eurídice, mas ela não tinha muito jeito, ela não queria, me levou. Olha, Medeiros, é aí que começa a minha vida. É a mudança que vai para o lado da arte cênica, para o Renascença. Não só pelo lado do teatro, mas por conhecer tantas pessoas importantes na minha vida e fazer um divisor de água, como fala, ou então um rio que não passou em minha vida. Ele me deixou levar e mergulhar, porque lá eu aprendi tudo o que eu precisava com as pessoas que tinham experiência. Lá eu conheci Haroldo de Oliveira Filó, eu conheci Procópio Mariano, Ney Lopes, Carlos Negreiros, e com Walter de Assis, e com essas pessoas começaram a me dar os primeiros passos do teatro. Quer dizer, depois eu fui fazer Unirio, eu fui fazer bacharel em arte cênica, fiz também licenciatura em arte cênica, me formei professor de arte cênica, mas lá no Renascença, eu acho que houve um preparo como cidadão, para saber como é que eu estava, porque até então eu estou vindo de Pavuna, eu estou vindo com todas essas informações da família, mas eu não tinha ainda o pé no chão da posição nossa, do ator negro, e a dificuldade que você vai encarar no dia a dia, na forma, na apresentação desse ator na televisão, ou no teatro, ou no cinema. Perdão, você já tinha alguma consciência da questão racial? Sim, não, eu tinha, porque a primeira manifestação que eu vi, eu tinha 9 anos de idade. Eu estava num colégio público e eu estava numa turma que ia sair, a turma da manhã, ia entrar uma turma tipo assim, a segunda turma. A professora estava lá de fora, era uma professora negra. A minha professora era branca. Elas discutiram porque uma tomou o horário da outra. E aí, quando naquela discussão, veio uma outra professora e foi falar com a minha professora. Ela virou e falou assim, olha a minha cor e olha a dela. Quer dizer, para mim, bateu estranho, porque até então eu fui criado com crianças iguais a mim, pobres, era uma vila onde todo mundo chamava tio e tal, e nunca houve essa comparação de cor naquele momento. Aí eu cheguei em casa e falei com a minha mãe começou a explicar, porque a minha mãe era uma pessoa que tinha uma consciência mais coisa, que explicou o que acontecia, mas também nunca deixou a gente baixar a cabeça, e por ser negro e tal, ela eu nunca vou dizer assim, nunca falou para ela, você não pode por isso. Ela ensinava a gente a ter postura para sentar, cabeça erguida. Ela achava assim, como aconteceu com ela quando foi trabalhar fora numa casa, e aí lá os empregados, eles almoçavam depois da patroa. Eram assim 3 empregadas, né? Cada um fazia uma coisa. Aí quando chegava na hora do almoço, os patrões sentavam e depois os empregados. Minha mãe foi lá e acabou com isso. Ela falou assim, mas como? Eu trabalhei, vou comer depois? Ela não admitiu, ela mudou a regra. E ela era muito isso, ela entrava no lugar, se ela percebesse numa loja, ela dava um sermão na pessoa e as pessoas quase se ajoelhavam pedindo desculpa a ela. Como ela dizia também para uma amiga, minha patroa gosta muito de mim. Ela falou assim, não gosta não, minha filha, ela gosta do seu trabalho. Então ela tinha isso. E olha, Medeira, não foi uma coisa da casa, era uma coisa dela, ela já tinha isso. Então ela passou isso para a gente.
Ser humilde, tudo bem. Humilhado, não. Então, eu acho que talvez isso... Eu podia ter feito muito mais coisa em televisão. Eu tinha uma referência, fui muito ajudado pelo Haroldo, pela própria Lega, assim, que eu aprendi muito com ela. E aí, o que acontece? Acontece que eu acho que eu fui tentar o teatro, e na própria faculdade, na Unirio, eu era praticamente o único aluno negro na faculdade, né? E aí os alunos que faziam direção escolhiam para fazer brete, para fazer... Aí queriam fazer um trabalho comigo, mas falava sobre a montagem. Eu falei assim, não, espera aí, eu estou aqui na Unirio para aprender. Lá fora eu sei que tem a discriminação, que já tem. Aqui eu quero aprender, eu quero fazer qualquer papel. E realmente eu fiz tudo na Unirio que eu queria. Eu trabalhei bastante, fiz vários personagens, brigavam até para eu fazer, porque eu achava importante, cara. Eu já tinha já tinha que encarar um problema no sistema. Aí você vai para uma escola onde você tem que aprender e você lá já está discriminado, não tem como. Então aí foi isso, né? Eu acho que foi e valeu muito. Quer dizer, quando o Renascença vem para mim, com essas pessoas, onde tinha discussões sobre o preconceito, o racismo, a dificuldade, e que nós até fizemos uma peça, né? Eu e o Filó também, né? Que eram os Gazeteiros da Bahia, que eram só atores negros, do Ubira Jarapidal. Também fizemos Olorum Até, que era uma peça do Carlos Negreiros e Lei Lopes, que eu acho que fala muito, e esse canto, esse pedaço ficou para mim até hoje. Cada um tem seu papel no teatro da vida ou na tela colorida, no cinema ou na TV. Basta saber escolher, basta saber escolher. Memória era boa, viu? Você considera que soube escolher, realmente? Sim, eu acho que sim. Quando eu olho para trás, Medeiros, eu vejo, assim como eu mandei esse material para você, que eu vou escrevendo, muita coisa, eu olho assim, cara, a batalha continua, mas tem coisa que você conseguiu armazenar. Eu acho que eu fui para São Paulo na década de 80 e fui com um espetáculo do Dias Gomes. E lá foi brabo, porque a peça não fez sucesso. Eu não voltei para o Rio, fiquei batalhando, fazendo 1000 coisas. Fui para a televisão, participei de uma novela, aí entrou o Menino Maluquinho, que segurou. Eu fiz vários espetáculos na cidade de São Paulo, aí apareceu o espetáculo da Vera Fis, que era negócio de Estado, e aí o Flávio Rangel pediu um ator, e aí falaram assim, ó, na PETESP, na Associação dos Produtores, ó, serve um ator negro? Eu falei assim, ó, se for bom ator, serve. E aí me chamaram para fazer, ele me olhou, achou muito novo. Não. Aí voltei, continuei no Menino Maluquinho, mas aí, uma semana, aí liguei para minha mãe até, por sinal, e falei para ela, poxa, quase que eu fui fazer um espetáculo com a Vera Fischer e tal, mas ele me achou novo, vou até indicar um amigo meu. Minha mãe olhou lá por telefone e falou, não vai indicar ninguém, não, esse papel é seu. Passou uma semana, com eu sendo chamado lá, aí o Flávio Rangel, entra aqui, vai ali, entra aqui, fala assim. Era um papel que tinha várias entradas, tinha que falar inglês. Aí ele perguntou, não precisa falar inglês não, porque você vai se enrolar, mas pode assinar o contrato. Aí passei pela Vera Fischer, ela falou assim, que voz linda você tem. E aí foram 3 anos em cartaz, 1000 espetáculos. E aí minha mãe foi a São Paulo assistir e foi homenageada. Simplesmente num dos espetáculos, Ferris Salles falou, hoje o espetáculo é dedicado à dona Daltiva Firmino de Araújo, mãe do ator Firmino de Araújo, José Araújo. E aí foi uma consagração que foi bem legal também. Aí foi assim, quer dizer, foi uma batalha, né? Foi uma coisa bem interessante. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro e fui trabalhar em comunidade, porque aí a vida da gente é um oiô. A gente vai e volta, vai e volta. Eu acho que o sucesso, para mim, é você dormir bem, tranquilo, e ver o que passou, porque a batalha é constante. Mas eu ganhei, Medeiros. Depois disso tudo, eu fui trabalhar
em comunidades, trabalhando no projeto Recriança, em projetos em comunidades. O pessoal da minha casa ficou até assim, depois de tanto viajar o Brasil todo, não sei o quê. Cara, eu ganhei muito. Eu me aproximei de uma comunidade de pessoas, como eu aprendia com eles. Fui trabalhar com o Pitanga depois, quando ele era vereador, no projeto Barracão da Cultura. Aí implementamos esse barracão em comunidade. Foram quase 20 anos, montando Paixão de Cristo, sarau de poesias, lançando livro. Tive alunos meus que foram para Cuba fazer cinema, do Morro da Lagartixa, voltaram cineastas, e eu acabei virando cobaia dos alunos dele. Então, tem coisas que eu acho que não é só o teatro e a televisão. Eu acho que a vida da gente é muito mais ampla, né, do que tudo isso. Assim. E ainda, como se não bastasse, ainda tem o cinema, né? Sim, tem o cinema. Agora, você sabe que o cinema, eu fiz muita coisa, mas eu trabalho muito, sabe, eu trabalho muito com jovens que estão se formando em cinema. Eu fiz um trabalho lá em São Paulo, eu já não estava morando lá, com 2 jovens, um estava se formando. E aí eu fui para uma cidade do interior fazer um trabalho de formação dele, ficamos amigos, e eu ganhei de presente um clipe do meu CD Duas Ilhas, que está no YouTube. É um clipe maravilhoso, que é o CD Duas Ilhas. Então, eu acho que o cinema, eu acho que ele é muito bem, sei lá, acho que o teatro é bom, acho que o cinema é maravilhoso, a televisão é uma necessidade, porque você precisa estar na vitrine, as pessoas te conhecerem. Esse é aquele sonho que está lá na criança, de vontade de gravar CD, e ele aparece em 2013. Então, eu fiz o teatro, fui para Portugal a primeira vez em 2013, volto em Portugal em 2018 para cantar na Ordem dos Médicos, lançando esse CD. Isso aqui é uma joia rara, porque tem uma música chamada Ciranda, que foi uma homenagem à minha mãe, de um músico que não a conheceu, e eu vou fazer um clipe agora, acústico, para fazer um clipe sobre a homenagem a Adaltiva Pires de Araújo. A mulher que trago em mim é minha mãe. Desde pequenininho, ela mandava a lua me guiar, ela mandava São Jorge os orixás. Ela é minha voz, que levo para todos os cantos. Nessa ciranda, a lua nasce, o vento sopra o som. Quando ela dança, eu lembro do rebento e me vejo aqui do mesmo jeito. Me vejo em seus olhos dançando e levo a ti essa ciranda, e levo a ti essa ciranda, e levo a ti essa ciranda. Muito obrigado, Zé Araújo. Uma participação excelente e a gente espera que você possa continuar produzindo com essa mesma garra e com esse mesmo talento. Muito feliz e emocionado por estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado.